Olá, eu sou Ana Carolina, Engineering Product Manager na Zup, e hoje eu vou mostrar como a StackSpot AI pode trazer mais eficiência para a gestão de produtos digitais e melhorar a qualidade das suas entregas. Sabemos que a gestão de produtos digitais enfrenta desafios significativos, como falta de clareza nas especificações dos requisitos, necessidades de entregas contínuas de valor e a complexidade de coordenação entre as equipes. Esses problemas eles podem levar atrasos, retrabalho, alto custo de planejamento e insatisfação dos clientes. Por isso, eu vou apresentar para vocês uma solução poderosa, a criação de features e histórias de usuário utilizando o agente de produto da StackSpot AI. Essa abordagem estruturada, ela não só vai resolver esses desafios, mas também elevar a eficiência dos seus times e a comunicação entre as equipes. A gente não pode esquecer que um código bem escrito, ele começa num requisito bem escrito. Então, vamos lá. Como vocês podem observar em demonstrações anteriores, é possível a gente acessar a StackSpot AI por meio de um plugin nas principais IDEs. Mas hoje eu vou usá-la diretamente aqui no portal da StackSpot AI. Então, vamos imaginar que a gente acabou de rodar uma Leanception para um produto de financiamento de veículos. Então, eu tenho a visão do meu produto e as funcionalidades sequenciadas. E aí, eu vou usar aqui na StackSpot AI o agente de produto chamado PM Backlog Booster. Eu vou passar para ele a informação da minha visão de produto e quais foram as funcionalidades sequenciadas que são resultados da minha Leanception. A partir disso, eu vou pedir para que ele crie para mim, primeiramente, as minhas features. Aqui ele já começou a retornar as features para esse produto de financiamento de veículo. E ao todo foram 8 features. Aqui a gente pode observar que eu não pedi para ele nenhum tipo de formato específico que essas features deveriam ter, mas ele retornou com uma descrição, com propósito e com os critérios de aceite. Então, para cada uma das features, ele seguiu esse template. Por quê? Porque dentro desse agente, ele está parametrizado para que sempre que for solicitado a criação de features, ele traga minimamente esses parâmetros. Então, é uma configuração que a gente faz dentro do próprio agente. O que eu vou fazer agora? Então, aqui a gente tem o resultado de 8 features, né? Registro de usuário, a busca pelo veículo, uma simulação de financiamento, a aplicação do financiamento, o acompanhamento da aplicação, o pagamento, as notificações e alertas e um suporte. Ele criou essas features baseado nas minhas funcionalidades sequenciadas que eu passei aqui antes para ele. Agora, o que eu vou pedir para que ele faça para mim? Para que para cada uma dessas features, ele crie também as histórias de usuário. E aí vocês vão perceber que eu não vou pedir para ele nenhum tipo de metodologia ou nenhum tipo de template específico. Então, aqui a gente pode observar que para cada uma das features que foram criadas anteriormente, ele criou as User Stories. Então, a gente vê aqui a Feature 1, User Registration, ele criou a história 1.1, que seria o cadastro do novo usuário, a história 1.2, que seria o login do usuário existente, a história 1.3, que seria a recuperação da senha. E ele foi fazendo isso para cada uma das features que a gente tem para esse produto, para esse MVP. Se nós observarmos aqui o modelo que ele criou, essas histórias, ele criou no modelo exatamente de User Story. Então, ele colocou a descrição, os critérios de aceite. Aqui ele também traz Story Points, uma estimativa em semanas, e ele ainda me retorna se essa história ela é uma história do tipo funcional ou não funcional.
Por que ele trouxe todas essas informações? São informações que a gente parametriza dentro do nosso agente e a gente ensina ele quais são os critérios para cada um desses parâmetros. Um outro ponto importante a mencionar aqui é que essas histórias elas vieram todas no padrão INVEST. É um modelo que a gente ensina o agente a criar histórias. A partir daqui, é muito importante que o PM, o Product Manager ou o analista de negócios do time faça uma revisão dessas histórias para entender se elas atendem aos requisitos do produto e o time de desenvolvimento já vai estar apto para executá-las. Uma outra forma muito interessante da gente criar as histórias de usuário é a partir da transcrição textual de uma reunião de refinamento gravada. Vou mostrar um exemplo para vocês. Então, vamos imaginar aqui a primeira feature, que era o cadastro de um novo usuário. Imaginem que o time se reuniu numa reunião de refinamento para fazer a discussão, a exploração sobre essa primeira feature. E eles gravaram a reunião. Ao final da reunião, eles pegam o registro da transcrição textual. Então, aqui a gente tem uma simulação, né, de uma transcrição textual de uma agenda de refinamento, onde eles discutiram e exploraram a primeira feature, que seria o cadastro de usuários. Aqui o PM sugere quais seriam as histórias que essa feature poderia ter. E aí a gente pede para que o nosso agente ele crie as histórias baseado nessa transcrição. Prontinho. Aqui a gente tem o retorno das histórias de usuário, simplesmente baseado numa transcrição textual da reunião de refinamento. Uma outra forma da gente criar histórias de usuário seria por meio do desenho de solução de uma determinada feature criada pelo próprio time de desenvolvimento. Então, vamos imaginar que o time de desenvolvimento tem uma feature para entregar e eles, ao final da reunião de refinamento, saíram com desenho de solução. Um fluxo simples, apenas para ilustrar como funcionaria, mas esse foi o desenho com base na discussão que o time teve na reunião de refinamento sobre a feature que precisa ser entregue. Então, é uma feature de atualização de adimplência. E aí, aqui, bastaria que fosse feito a cópia do desenho, né, onde ele gera por trás aqui um arquivo XML contendo todas as informações desse desenho, e a gente pede para que o agente ele crie as histórias de usuário baseadas no desenho de solução. Eu vou informar para ele aonde que eu fiz esse desenho, para que ele consiga entender o que ele está recebendo. Aí aqui eu colo o desenho que eu copiei anteriormente. Então aqui ele vem todo no formato XML, contendo todas as informações do meu desenho, para que ele consiga entender qual que é o contexto dessa feature e consiga criar as histórias de usuário. Então aqui mais uma vez, não passei para ele parâmetros e formato que essas histórias precisariam ter, tudo isso já está dentro, configurado no nosso agente. E aí aqui ele trouxe para mim as histórias de usuário com base no desenho de solução que a gente passou para ele. Né? Então tem aqui qual seria o título da minha história, a descrição, quais seriam os critérios de aceite, o story points, a duração, e ele retorna se é uma história funcional ou não. Importante lembrar que todas essas informações elas foram parametrizadas, então o agente ele pode ser configurado de acordo com os requisitos mínimos que a empresa entende como uma história com qualidade. E, além disso, é possível que o PM, de acordo com o contexto do seu time, com a sua necessidade de projeto, ele interaja com o agente pedindo para que gere essas histórias num formato diferente. Ele é um agente Product Manager, então ele conhece as melhores práticas de produto digital, ele consegue se adaptar e flexibilizar as metodologias que vão ser utilizadas.
Então é isso, pessoal. A gente aqui explorou um pouco como a gestão de produtos digitais ela pode ser transformada utilizando StackSpot AI na criação de features e histórias de usuários. A gente viu aqui como que essa abordagem ela é estruturada e pode resolver desafios comuns, melhorar a eficiência dos gerentes de produto, a comunicação entre as equipes e garantir uma entrega contínua de valor ao cliente. Agora que você está familiarizado com a plataforma, eu te encorajo a aplicá-la nos seus próprios projetos. Experimente criar suas histórias, suas features de usuário usando o PM Backlog Booster e veja como você se tornará muito mais estratégico no seu dia a dia. Muito obrigada por assistir a essa demo, espero que tenha sido útil e que você possa aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia. Até a próxima e continue inovando na gestão de seus produtos digitais.